Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e estarei nesse vídeo abordando conceitos referentes à análise gráfica de uma função, mais especificamente quanto ao crescimento e sinal. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Aspectos Básicos das Funções para o Enem. Então nessa playlist você encontra outras videoaulas teóricas sobre o tema. E na sequência dessas videoaulas eu vou estar incluindo a resolução de questões que já caíram em vestibulares anteriormente, tá certo? O canal também conta com outras playlists específicos para o Enem, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem. Então em todas essas playlists existem videoaulas teóricas sobre o tema, principais tópicos que mais caem em vestibulares, né, para a gente revisar de forma rápida. E na sequência eu estou incluindo a resolução de questões que já caíram em vestibulares anteriormente. Eu coloco a teoria para quando você tiver dúvida, eu citar o vídeo, você ir lá, né, na hora da resolução da questão e poder acessar, tá certo? Então, gente, continuando aqui o vídeo, eu selecionei para essa videoaula dois conceitos gráficos muito importantes. Na verdade, não é que eles sejam conceitos gráficos, mas é mais fácil visualizar os conceitos de crescimento e sinal estudando o gráfico. E como no Enem é muito comum ter probleminhas onde se dá um gráfico para descrever uma situação, então eu escolhi esses dois temas para estar abordando. E eu vou abordá-los no mesmo vídeo para a gente ver a diferenciação de observação de um e de outro, tá certo? Então vamos lá. Estudar o crescimento. O que vem a ser isso, gente? Vamos pegar uma situação. Eu tenho uma árvore, plantei essa árvore, né? E ao longo de 20 anos ela cresceu. Quer dizer, sua altura cresceu. Se eu tivesse uma função onde eu tenho tempo no eixo X e a altura dessa árvore no eixo Y, então eu percebi que a altura está o quê? Crescendo. A imagem da função está crescendo. Por outro lado, a partir dos 20 anos, até mais ou menos uns 150 anos, essa árvore permaneceu constante. Sua altura não mudou. Ela chegou lá em 5 metros, né, nos 20 anos, atingiu o máximo dela, e ficou nesses 5 metros durante até os 150 anos, digamos assim. E aí, depois dos 150 anos, ela começou a diminuir, sei lá, seus galhos começaram a enfraquecer, ela começou a ficar velha demais, e até que chegou um dia ela caiu e morreu. Mas digamos que ela não necessariamente diminuiu até chegar no tamanho zero. Ela diminuiu só mais 1 metro, sei lá, dos 5 metros que ela tinha ao final lá dos 150 anos, ela morreu quando tinha 4 metros de altura. Ela foi diminuindo, seus galhos foram enfraquecendo. Vamos pensar a situação. Então, nesse caso, eu fiz o quê? Um estudo do crescimento. Então, associei o tempo. O tempo sempre se processa de maneira crescente, sempre da esquerda para a direita. E aí eu vou olhar a consequência na imagem. Se a imagem aumentar, eu digo que minha função é crescente. Se a imagem permanecer constante, eu digo que minha função é constante. E se a imagem, ou seja, a altura, diminuir, eu digo que minha função é decrescente naqueles intervalos, tá certo? Então, olha só. Estudar o crescimento, na verdade, nada mais é determinar os intervalos AB, né? Ele consiste em determinar todos intervalos, vou botar assim, AB, tais que para todos x1 menor que x2. Aí aqui, gente, ó, x1 e x2 pertencem a AB e além disso, o x1 é sempre menor que x2. Vamos pensar assim no tempo, né? T1, T2. Então, vamos pensar que o tempo sempre eu analiso ele de forma crescente, tá certo? Tenhamos. Então, eu tenho 3 casos que podem ocorrer ou não numa função. Todos eles ou apenas um. Que é o seguinte, o primeiro desses casos é se eu observar que minha imagem está aumentando. Como assim, professor? Olha, eu vou fazer um desenhozinho aqui no canto. Então, aqui eu tenho minha árvore, ó. Desenho bem rústico. Então eu plantei ela aqui no tempo zero. Aí com 20 anos, ó, ela atingiu a altura de 5 metros. Então, perceba que se eu pegar nesse período aqui, ó, um x1 e um x2 aqui à direita dele, aqui é o tempo 20, perceba o que acontece, ó, a imagem de x1 e a imagem de x2. Ó, a imagem de x1 está aqui embaixo, a imagem de x2 está aqui em cima. Então, ela aumentou. Nesse caso, vai ser equivalente a dizer que minha função é crescente em AB. Tá certo? Então, imagem aumenta à medida que o caminho da esquerda para a direita, ou a altura aumenta, seja lá o que for aumenta, eu digo que houve o quê? Crescimento ali. Segundo caso,
No caso da minha árvore, a imagem permaneceu constante. Quer dizer o seguinte, se eu pegasse aqui depois dos 20 anos até os 150 anos, minha altura permaneceu 5 metros. Ela não aumentou nem diminuiu. Reta horizontal, né? Digamos assim. Então, nesses casos, eu vou dizer que minha função, ou seja, a imagem tratou do x aqui dentro, ó, não mudou, né, dentro de AB, então eu digo que nesse intervalo, minha função f é constante. Então é sempre bom, gente, que você, se possível, associe sempre o conceito a um exemplo. Porque fica mais fácil entender quando você associa uma situação prática. Então aqui eu estou lhe dando o exemplo da árvore. Você pode ter outros aí, você pode construir seu próprio exemplo, dado uma situação, pô, você gostou muito daquele gráfico lá de química que mostra lá o derretimento da água, né? Tem uma hora que a temperatura, digamos, vai aumentando, né? Depois ela fica constante, né? Até que todo o gelo se converta em água líquida. Depois ela vai aumentando, até chegar uma parte que começa a ebulição e aí ela fica constante ali a temperatura até que toda a parte líquida se transforme na parte gasosa. Então, lá tem um exemplo muito bom, dá para você entender bem aquela situação lá, tendo em vista esse conceito aqui, tá certo? Então, se ocorrer a igualdade da imagem, ou seja, uma reta horizontal, eu vou ter o quê? Que minha função vai ser dita constante. Em terceiro caso, é o seguinte, se, por exemplo, o x1 agora mudar de patamar, quer dizer, ao invés de a imagem aumentar, né, de x1 para x2, ela diminua, ou seja, a f de x1 dos tempos anteriores é superior a f dos tempos posteriores, que é, por exemplo, minha árvore aqui, ó, ela decresceu depois de 150 até morrer aqui com 200 anos. Então, ó, imagine que ela morreu com 4 metros. Então, nesse caso, ela decresceu. Então, eu digo que a minha função f é decrescente em AB. Então, estudar o crescimento é determinar os intervalos onde ela cresce, onde ela é constante e onde ela decresce. Certo? Então, aí você vai perguntar, professor, isso só serve para reta? Não, serve para qualquer curva. Por exemplo, a função que é crescente, ela pode ser uma reta inclinada assim, pode ser uma curva com uma inclinação com a boca para baixo, pode ser uma curva com inclinação com a boca para cima, mas a ideia é sempre a mesma. Ó, se eu tiver um pontinho aqui, ó, esse pontinho ele teria que ter um motor para subir, ó, ele tentando, se ele andar nessa direção, perceba que a altura dele aumenta. A questão do constante não, a altura nem aumenta nem diminui. Então a ideia do crescimento é exatamente essa. E a ideia do decrescimento, por último, eu posso ter uma reta inclinada agora para baixo, né, descendo, ou uma curva assim, ou uma curva assim. Perceba que em qualquer caso, se eu soltar uma bolinha aqui, ó, ela vai sempre o que? A altura dela vai sempre o que? Diminuir. A ideia do crescimento via gráfica é muito fácil, a gente só tem que traduzir isso para o português. Então nesse exemplo aqui que eu coloquei, isso vai ficar bem claro. O que ele pede? Estude o crescimento das funções a seguir. Então, eu vou primeiro achar os intervalos onde ela é crescente, tá certo? Se existir, né, decrescente e constante. Quer dizer, existe intervalo onde ela é crescente? E também é uma coisa que pode acontecer, gente. Pode ser que sua função só seja sempre crescente. Se você pegar uma reta, por exemplo, sei lá, um gráfico desse tipo aqui, ó, ele vai crescer sempre, né? Então a reta vai crescer sempre. Então, nesse caso, assim, é possível que você não tenha pontos de constância nem de decrescimento. Ou ao contrário, pode ser que seu fenômeno seja sempre constante, né? Então, crescente em quais intervalos? Aí eu vou procurar as inclinações que se parecem com coisas desse tipo aqui, ó. Essa e essa, ou seja, vai ser do menos infinito até o menos 2, unido do 3 até o mais infinito. Aqui eu enfio um monte de ponto. Enfio interseção aqui, um ponto mais alto, ponto mais baixo, interseção com eixo. Na verdade, um monte aqui não serve para muita coisa. O que importa é que a resposta do crescimento ela está no eixo x. Então eu vou olhar quais são os pontos importantes do eixo x. Os pontos onde a minha função para de subir, para de descer, é mais ou menos esses pontos que eu estou buscando quando eu estudo o crescimento. Ela vai ser constante onde? Não tem ponto de constância. Perceba que não há intervalos nos quais a função tem uma reta horizontal, que é o único caso de
da função ser constante. Agora, existem intervalos onde ela é decrescente. Quais intervalos são esses? Exatamente do menos 2 até o 3. Então perceba uma coisa interessante, gente. Existem aqui as raízes da função. As raízes são importantes para estudar o crescimento? Não. Elas vão ser importantes para estudar o sinal. Então perceba que ela passou aqui pelo menos, não importa, ó, esse fenômeno aqui ficou negativo, não tem problema nenhum. Mas ele foi decaindo. Ó. A ideia do crescimento ele tem muito a ver com essa inclinação da curva, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui um gráfico, ele está limitado do menos 5, ó, perceba que não continua para cá, né? Nem continua para cá até o 6. Então vamos analisar esse fenômeno. Tá certo? Que ocorre do domínio menos 5 até o domínio 6. Então, eu vou estudar o crescimento dentro dessa figura aí. Então, primeiro, vamos analisar quais são os pontos onde essa função é crescente. Olha, a ideia do crescimento é exatamente, eu vou procurar os pontos onde a curva tem uma inclinação que, ou seja, onde ela tem uma espécie de rampa, eu estou sempre andando nesse sentido. Então, eu sou uma pessoa que vem andando aqui pela curva. Onde é que eu me esforcei para subir? Nessa parte. E nessa aqui, ó. Ou seja, do menos 5 até o menos 3. Você, gente, se quiser, pode botar fechado ou aberto, não importa muito o extremo. No caso do infinito, a gente acaba não colocando. Né? O infinito sempre... Mas se você quiser colocar fechado, né, nesses pontos, não tem problema não. Isso aí não muda muito não. Na hora que você for analisar os problemas, não vai pegar muito o seu pé não. E ela também é crescente ó, nessa parte aqui, ó. Que enquadra mais nesse caso aqui, ó, boca voltada para cima. Mas ainda assim, se eu botar uma bolinha aqui, ó, embora meu desenho não está ajudando muito, mas essa bolinha, ó, ela vai subir na sua altitude, ó, em qualquer dos 3 casos, tá vendo? Ela sobe aqui, ó, no caso de baixo, em qualquer dos 3 casos, ó, a altura dela desce. Então, a altitude, né, diminui. Então, nesse caso, do 2 até o 4. Tá certo? Ela é crescente. Ela é decrescente a algum ponto? Sim. Do menos 3 até o 2, ó. Decrescente. Do menos 3. Eu vou botar aberto, né? Tanto faz. Do menos 3 até o 2. E só tem esse ponto. Ela é constante a algum ponto? Sim. Do 4 ao 6. Então, se isso aqui fosse o faturamento de uma empresa, né, o caixa dela, a gente teria, né, esse caixa ao longo desse tempo aqui. Claro que aqui não ficou muito bom para a caixa, porque tem tempo negativo, né, então seria um problema sim. Mas, de modo geral, isso aqui é um fenômeno que você analisou nos pontos, que ele aumenta, que ele diminui e que ele fica constante à medida que o x o quê? Aumenta, sempre indo da esquerda para a direita. Então, o constante... Embora essa ordem aqui não interessa, você pode mostrar os intervalos de decrescente primeiro, decrescente, não importa. Isso aqui muito vai vir dentro da interpretação do problema. Certo? Ele vai dar uma situação lá e perguntar, a partir de que momento a pedra começou a cair? Quer dizer, o que significa isso? Sua altura, sua função h começou a decrescer. Essa é a ideia. Então você vai lá e analisa a situação. Problema comum lá na física. De 4 até 6, ó. 4 até 6. Então aqui nós temos o estudo do crescimento desta função, esse processor, do menos 5 até o 6. Qual a diferença para essa, gente? Por que eu sei que essa aqui não para? Porque quando uma função para, normalmente pega-se nela e faz-se uma bolinha, né, no final, ou bota esse tracejado aqui. Se eu tivesse um tracinho para cá, depois dessa, ela continuaria, viu? Ela ficaria constante do 4 até o mais infinito. Mas como eu botei uma bolinha aqui e não continua aí, então ela só funciona do menos 5 até o 6. É o domínio dessa função, digamos assim. Já essa aqui é real, né? Não houve limitante aqui, ó. Nem desse lado, nem desse. Agora, o que é estudar, gente? O sinal de uma função. Cuidado para não confundir crescimento. Eu até fiz questão de fazer o mesmo exemplo, né, com os mesmos gráficos, para a gente não confundir crescimento com sinal. Porque tem pontos que são importantes para o crescimento, que são esses pontos mais altos e mais baixos de cada parte. Tá certo? Esses picos que a gente chama assim, ou esses vales, né? Não sei se se chama vale, mas esses pontos mais altos e mais baixos, né? Eles que são os divisores de águas para o crescimento. Já o sinal é outra história. No sinal nós vamos estudar o quê? Onde a função é positiva, onde ela é negativa. Imagine um mergulhador. Vamos pensar assim, você tem um mergulhador para entender bem a ideia do sinal. Depois eu conceituo isso matematicamente. Você tem um mergulhador, ele está lá no fundo do mar, né, mergulhando, a uma profundidade de 30 metros. Aí ele começa a emergir para a superfície. Ele começa, né, a nadar até chegar na parte de cima.
mergulhando. Quando ele chega na parte de cima, ele está na altitude que a gente chama de zero, ao nível do mar. Lá na parte mais baixa ele estava de menos 30. Então ele estava, durante esse tempo todo, até chegar na superfície, com a altitude negativa, abaixo do nível do mar. Aí digamos que ele está lá, ao nível do mar, altitude zero. Aí ele vai e pega um helicóptero para chegar numa ilha. Então, durante esse tempo que ele pegou o helicóptero, a altitude dele esteve o quê? Positiva, acima do nível do mar. Se você pensar assim. Então, estudar o sinal é isso, é dizer, quando um fenômeno é negativo, eles têm imagem negativa, ou seja, a parte dele, as imagens dos valores relacionados, no caso, digamos, a altitude, né, que é o que eu estou analisando em função do tempo, ela se mostrou que é negativa até ele chegar no barco, ficou zero durante o momento que ele esperou o helicóptero e aumentou, né, ficou positivo, não aumentou não, permaneceu positivo, né, durante todo o período que ele estava no helicóptero, até o helicóptero pousar de novo numa outra ilha, também ao nível do mar, e aí ele ficar com altitude zero de novo. Então, estudar o sinal é estudar esse tipo de situação, tá certo? Então, o que seria estudar esse sinal, gente? Consiste na determinação de todos os intervalos, né, nos quais todos os pontos... A definição é muito parecida com essa aqui, ó. Eu preciso determinar todos, né, vou botar assim, saindo ao lado, todos intervalos AB, né, tais que para todo x1, para todo x, né, aqui não tem x1 e x2 não, é pertencente a AB, tenhamos, primeiro, f de x ser positiva, que é o caso quando ele estava dentro do helicóptero, né? Então a f é o que? É a altitude dele. O x é o tempo. Então, nesse tempo, nesse intervalo aí, ele esteve no helicóptero, a altitude positiva, né? Então, nesse caso, ele diz que a função é positiva. F é... Oh, meu Deus. F é positiva em AB. Agora, segundo, se a f de x for zero, né, o momento que ele estava na superfície lá esperando o helicóptero, né, ao nível do mar, lá. Então eu digo que minha f é nula, certo? E terceiro caso é quando minha f é negativa, o momento inicial lá, onde ele estava o quê? Lá mergulhando, certo? Então em todo momento a imagem lá, que era a altitude dele, era negativa. Então f é negativa. Aqui é sempre em AB, né? Então, da mesma forma como a gente vê no crescimento. Só que você tem que tomar cuidado quais são os pontos importantes para se estudar o crescimento e o sinal. Porque às vezes a gente confunde as duas coisas. Dá-se uma questão e pergunta sobre o crescimento, você acaba pegando um pedaço da resposta e embolando com o sinal, e aí pode complicar tudo mesmo. E esse conceito aqui, gente, não se engane, ele vai estar presente em todas as funções. Na função afim, a reta, você vai perceber lá que vai ter a condição para ser crescente, decrescente. Na parábola vai ter uma parte que ela é crescente e outra decrescente. A exponencial vai ter uma condição para ser crescente e decrescente. Então, tem o sinal também, que a questão lá tem a ver com raízes. Então, tem uma série de funções aí para frente que a gente vai precisar desses conceitos bem entendidos. E a melhor maneira de entendê-los é via gráfico. Tá certo? A melhor maneira de entender a função, né? De modo neste sentido, vamos fazer esse exemplozinho aqui para a gente entender bem o que vem a ser o sinal. Para fazer o exemplo, eu escolhi as mesmas funções do exemplo anterior, exatamente para a gente entender onde vai estar essas confusões entre sinal e crescimento, beleza? Então vamos lá. Estude o sinal das funções do exemplo anterior. Então aqui está a função. O que é estudar o sinal, gente? É encontrar as partes onde a minha função está abaixo do eixo, acima do eixo, e onde ela, do eixo x, né? Ou seja, a imagem dela estando, quando ela está acima do eixo x, a imagem dela é positiva. Quando ela está exatamente sobre o eixo x, que é um pontinho, ou pode ser uma parte toda, um intervalo todo, ela é zero. E onde ela está abaixo, ela é negativa. Então, essencialmente, você poderia pegar o gráfico aqui, ó, e fazer o seguinte: onde ela tem imagem positiva, digamos assim, porque a gente vai precisar determinar o quê? Onde ela é positiva, onde ela é zero e onde ela é negativa.
Então perceba aqui, entre o menos 3 até o 1, ó, ela tem imagem, ela está acima do eixo. E também depois do 4. Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó, f de x, né, vai ser maior que 0 se x pertence a menos 3 até 1, unido do 4 até o mais infinito. Então perceba aqui o seguinte, ó gente, o sinal em si, ele não se preocupa muito com a inclinação necessariamente da curva, mas sim se ela está abaixo do eixo. Perceba que em toda essa parte aqui, ó, ela foi o que? Positiva. Embora uma parte ela cresceu, outra decresceu, mas não importa, ela está acima do eixo. Uma coisa importante, ó, os intervalos aqui são obrigatoriamente sempre abertos. Por quê? Você vai entender quando a função der zero. Eu vou explicar por quê. Agora, onde essa função aqui, gente, é negativa, né? Ela vai ser negativa onde a imagem dela for negativa. Então a ideia da imagem é o quê? Só para a gente relembrar, é a projeção do gráfico sobre o eixo o quê? Y. Então perceba que se eu botasse uma lanterna nessa parte aqui, ó, esse pedaço, esse triângulo aqui, ó, ele teria uma projeção o quê? Positiva. Já, se eu colocasse a lanterna aqui, ó, e olhasse para esse pedacinho aqui, ó, a projeção seria negativa em Y. E a mesma coisa para esse outro triângulo aqui. Então ela é negativa onde? Antes do menos 3 e entre o 1 e o 4. Ou seja, se x pertence a menos infinito, menos 3, né, unido do 1 até o 4. E ela é zero onde? Onde é que ela é nula? Exatamente aqui nas interseções, ó, zero aqui, ó, ela vale, não é que ela vale zero, esse é o ponto zero, mas a imagem, ó, ela não está nem acima nem abaixo no eixo Y. A projeção desse ponto, ele bate aqui, ó, no zero do eixo Y, ó. Você pensar aqui como a origem, né, não vou botar não para não ficar muito ponto, você vai perceber que esse cara aqui vai ter imagem nula, esse também e esse também, ou seja, a gente pegou nesses casos as raízes, ó, menos 3, 1 e 4. Então, f de x vai ser igual a zero se x pertence a... x não, x é igual a um desses pontos aqui, ó. Ou melhor, x pertence, eu posso escrever um conjunto, ao conjunto das suas raízes, menos 3, 1 e 4, ó. Menos 3, 1 e 4. Então o que eu aconselho, gente? Reflita muito, muito nesse exemplo. Entenda quais foram os pontos importantes para analisar o crescimento. Quais foram? No caso aqui, ó, os picos, ó, os pontos mais altos e mais baixos. Então, essa variação de um ponto alto para um ponto baixo, você usa para crescimento. Já o sinal, você usa o quê? Onde ele passa de uma parte, da parte de baixo do eixo X para o eixo Y, ou da parte de cima para de baixo. Então passou de baixo para de cima, ou de cima para de baixo, então o sinal o quê? Mudou. Então perceba quem são os divisores de água para o sinal e quem são os divisores de águas, digamos assim, para o crescimento. Então note a diferença entre os conceitos, tá certo? Olha só. Então, só para a gente entender melhor geometricamente isso, é o seguinte, ó, se uma curva ela está... Então aqui você tem o eixo X, ó, você pode pensar assim, ó, se ela fica acima do eixo X, ela é positiva. Se ela fica exatamente no eixo X, ela é zero. Normalmente é um pontinho, pode ser um intervalo inteiro. E se ela fica abaixo do eixo X, ó, ela é negativa. Independente se ela... Eu cheguei até a fazer assim, ó. Não me importei com o crescimento dela. Perceba que ela tem uma parte que cresce, mas ela está acima, positiva. Está abaixo, negativa. Então, esta é a ideia do problema, né? Então, eu não vou olhar muito a ondulação que a curva faz no sinal. Eu vou olhar só a posição dela. Se ela estiver acima do eixo X, ou seja, a projeção dela em Y, se eu pegar aqui no eixo Y, a projeção dela aqui em Y vai estar na parte positiva. Já que a projeção desse último caso, por exemplo, vai estar na parte o quê? De baixo, ou seja, na parte negativa de Y. Essencialmente essa é a ideia. E a mesma coisa, ó. Estudar o sinal aqui é o quê? Procurar o quê? Os caras que tal que a função está embaixo do eixo X, ou seja, na parte negativa de Y, imagem negativa, e passa para positivo. Então, ó, quem são esses caras? Ó, o menos 5, o 0, aqui bem a origem, e o 3, ó, menos 5, ou não, menos 4, né, minto, o menos 5 é essa pontinha aqui, nem é, né? Então, quer dizer, o menos 5 vai ser um intervalo inferior, mas o que vai haver a mudança de sinal é aqui, ó, no menos 4, no 0 e no 3, ó. Então, vamos aqui, ó, transferir isso para a linguagem, ó, f de x maior que 0 se x pertence a quem? Vamos lá. Ela vai ser positiva onde? Aqui, ó,
nessa parte, do menos 4 até o 0, e vai ser positivo aqui também, ó, do 3 até o 6. Então perceba que não tem muito a ver, ó. Perceba que ela teve uma parte crescente, uma parte constante, aqui teve crescente, decrescente, mas não importa, crescimento e sinal não tem relação. Então ela pode ser crescente, decrescente, mas assim, ainda assim o seu sinal se sempre positivo. Então foi o caso aqui, ó, do menos 4 até o 0, unido do 2 até mais, não, do 3, né, minto, do 3, né, até o 6, ó, 2 não, 2 é ponto crescimento, olha eu confundindo, ó, do 3 até o 6, então perceba que minha função ficou sempre acima do eixo nessa parte, ó, do 3 ao 6, tá certo? Eu confundo muito na hora de falar, mas na hora de escrever eu dificilmente escrevo errado, viu? É porque a gente confunde esses conceitos, a gente costuma olhar para o cara errado, até porque lá no Enem os números, né, o gráfico é pequeno, os números ficam próximos, então você pode na hora de escrever, chegar a escrever errado. Então, por exemplo, na hora de escrever o 3, você olhou para o 3, viu o 3, mas escreveu o 2, ou marcou lá a resposta com 2. Esse é o meu medo, né, porque é uma coisa, um conceito muito simples. Ela vai ser negativa onde? Ela vai ser negativa nesse pedacinho aqui, ó, do menos 5 até o 4, e aqui dentro, ó, do 0 até o 3. Então ela vai ser negativa, ou seja, f de x menor que 0, se x pertence do menos 5 até o menos 4, unido do 0 até o 3. Tudo aberto. Por que aberto? Porque, gente, se eu chegar e falar que ela é maior que 0 e fechar, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, 0, eu estou dizendo que 0 ela é positiva, mas aqui no 0 eu sei que ela é o quê? Nula. Então, eu não posso, esses conjuntos aqui, esses 3 conjuntos são diferentes, eles não têm nenhum elemento em comum. Então perceba que todos esses pontos aqui, ó, são extremos de alguns desses intervalos de cima. Então, ele não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Tá certo? Então, agora eu venho por último, onde o f de x é igual a 0. Vai ser igual a 0 se o x pertencer a qual conjunto? For menos 4, 0 ou 3. Então, os pontinhos que ela toca o eixo x, ó, que o y dela é negativo. Então, se x pertencer a menos 4, 0, né? Então é o conjunto agora, ó, chaves, ó, menos 4, 0 e 3. Então, note que aqui é conjunto pontual, menos 3, 1 e 4, né? Só os pontos, ó, a mesma coisa aqui, menos 4, 0 e 3, só esses pontos, e aqui é o intervalo inteiro, do menos 5 até o menos 4 e do 0 até o 3. Então, essa é a ideia. Então está aqui o estudo do crescimento. Esses dois conceitos eles são extremamente importantes. Então primeiro a gente olha para a inclinação da curva, se ela está subindo, crescente, se ela está horizontal, constante, se ela está descendo, decrescente. Essa é a ideia. Sinal, se a curva está acima do eixo X, ou seja, projeção positiva em Y, ela tem sinal positivo. Se ela está exatamente no eixo X, projeção 0, nula em Y, ela tem sinal nulo, né? A imagem dela, ó, é nula. E se ela está abaixo, a imagem dela é o quê? Negativa. Tá certo? Então, essa é a ideia do sinal de crescimento. Espero que vocês não confundam esses dois conceitos. Se você quiser ir no meu canal, existe uma playlist chamada Matemática do Primeiro Ano do Ensino Médio. Então lá tem uma porção de exercícios sobre isso aqui. Que é mais uma questão de revisão mesmo, tá certo? Para a gente não perder muito tempo. Não é que é perder tempo. Mas o tempo, às vezes, para quem está estudando para o Enem é curto. Então a gente precisa chegar e abordar logo os principais aspectos. Eu espero que você já tenha visto também esses conceitos na escola e esteja querendo apenas dar uma revisada. Tá certo? Se você não viu ainda e está usando aqui a primeira vez para ensinar, ouviu bem um pouquinho, o seu professor só falou um pouco, não são vídeos muito adequados. Tá certo? Dá para entender, mas assim, tem muita coisa aqui que eu dou uma pulada, mas que lá nessa playlist, lá, Matemática do Primeiro Ano do Ensino Médio, eu faço tudo completamente, tá certo? Então se você quiser uma explicação mais detalhada, pode procurar aí no meu canal. Mas é isso aí. Então agora, na sequência, eu estou incluindo aí, ao longo dos próximos dias, aí, questões, né, que já caem no Enem, vestibulares, fazendo a resolução delas, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.